pessoal, aqui é a Clara com mais um Chegou a Hora de Estudarmos a Lição. Gostaria de, como costume, começar o Chegou a Hora fazendo uma pergunta para você. Alguma vez você já ouviu alguém falando, ou quem sabe até já disse, querer não é poder? Eu falo várias vezes aqui em casa com os meus irmãos. Mas sabe, a lição dessa semana, ela traz um tema ao contrário disso, querer e poder. Já pensou você querer muito uma coisa e poder ter ela sendo da vontade de Deus? Muito legal. O personagem dessa semana, ele quis muito uma coisa, quebrou todos os limites e conseguiu porque era da vontade de Deus. Já sabe quem é? Ainda não? Então vem descobrir comigo. Vamos descobrir agora qual é o nosso texto-chave que se encontra no livro de Marcos, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 41 e 42. E se você quiser ficar mais por dentro da história, você pode ler aí do versículo 40 em diante. Então vamos lá? Pega aí sua Bíblia para você descobrir junto comigo. Aqui diz bem assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: Quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Que lindo essa história, né? Eu achei ela muito especial, porque aqui narra a história de um homem que ele era leproso. Então, lepra é uma doença em que a pessoa fica cheia de feridas na pele e isso coça bastante. E quando a pessoa tinha lepra naquela época, as pessoas que viviam ali diziam que era uma consequência de Deus por você ter pecado. Então, uma pessoa que tinha lepra, ela era excluída da sociedade, ela ficava tipo em uma cidade só para leprosos. E ela não podia ver a sua família, seus amigos, se a pessoa tivesse filhos, não poderia ficar perto deles. Olha que triste. E esse homem que a Bíblia traz a história, ele estava com lepra. E certa vez ele ouviu falar de Jesus e sabia que Jesus era um homem que fazia milagres. Então, ele não mediu esforços e foi correndo atrás de Jesus, porque ele sabia que Jesus poderia lhe dar a cura. Aí então, ele perguntou: Jesus, se quiseres, pode purificar-me? E Jesus disse: Quero, fica limpo. E o tocou. E esse homem, para a honra e glória de Deus, ficou limpo e curado. E ainda mais, aqui no dia de domingo, nos traz uma prévia da semana e diz que esse foi o primeiro leproso a ficar curado por Jesus. Olha que legal! E no dia de segunda-feira, nos traz um textinho do livro O Libertador, páginas 148 e 149, que nos faz imaginar um pouquinho da história. Então, se você quiser e puder, feche seus olhos e tente imaginar essa cena. Aquele homem sofredor decidiu encontrar o Salvador, esquecendo as restrições impostas e o medo que as pessoas tinham dele. Aproximou-se mais. Quando as pessoas o avistaram, recuaram aterrorizadas e, em sua ânsia de evitar qualquer contato que fosse com ele, se empurraram um contra os outros. Alguns tentaram impedir que ele se aproximasse de Jesus, mas ele não os via nem os ouvia. Correndo até onde Jesus estava, se lançou aos seus pés com um grito: Senhor, se quiseres, podes purificar-me? E ele pediu com muita fé. E Jesus disse: Sim, eu quero. O tocou e disse: Fica limpo. Imediatamente ocorreu uma mudança no leproso. Sua pele ficou saudável, seus nervos sensíveis e os músculos firmes. O aspecto áspero e escamoso de sua pele deu lugar a uma coloração suave como a pele de uma criança. O toque de Jesus é maravilhoso. E você, quer receber o toque de Jesus na sua vida? E no dia de terça-feira, que tem como título Você Sabia que dá mais informações sobre a história pra gente? No penúltimo tópico diz bem assim: os mesmos sacerdotes que haviam declarado o leproso imundo certificaram publicamente sua cura. Que informação importante. Porque assim, quando a pessoa tinha lepra,
ela tinha que ir num sacerdote, que ele meio que a diagnosticava com lepra e ela tinha que ser excluída da cidade onde estava toda a população que não tinha lepra, para ficar junto com aquelas pessoas que também tinham lepra, para poder não contaminar. E aí esse homem, o sacerdote disse que ele tinha lepra e tal, ele foi lá para a cidade, mas depois ele ficou curado. Jesus pediu para ele se mostrar ao sacerdote e ainda levar uma oferta para Deus. E ele foi lá no sacerdote, e o sacerdote que tinha falado que ele estava com lepra também certificou-se de que ele estava limpo. Isso que quer dizer aqui. E no último tópico diz assim: em todas as suas atitudes, Jesus tentou alcançar os sacerdotes e os fariseus. Porém, eles o rejeitaram, porque acreditavam que ele não cumpria as leis. Mas quando Jesus mandou o leproso purificado apresentar uma oferta de acordo com a lei, ele estava dando provas de que respeitava sim a lei dada por Moisés. Então, se alguém te fala assim, Jesus desobedecia os profetas, não seguiu o que ele falava, não, Jesus tinha muito respeito sim aos sacerdotes e à lei de Moisés, tanto que ele pediu para aquele leproso ir lá se certificar que estava limpo com um sacerdote. E aqui no dia de terça-feira, traz um texto muito importante que diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Muito interessante. E se você pediu alguma coisa a Deus, como meu pai diz, Ele poderá te dar 3 respostas: sim, não ou espere um pouco. E saiba que se for da vontade de Deus, Ele vai realizar em sua vida. Mas se não for, não fique ansioso, não fique chateado, porque Deus sabe de tudo e Ele quer sempre o melhor para mim e para você. E para darmos continuidade, no dia de quarta-feira, nos traz uma dica muito especial que eu quero compartilhar com você. Diz bem assim: lembre-se do receio inicial do leproso. Se o Senhor quiser, foi assim que ele disse, o pecado faz com que desejemos nos esconder de Deus ou hesitemos pedir em sua ajuda. Mas Deus não quer que hesitemos. Então aqui diz que sempre que você precisar de ajuda, é só você pedir a Deus, que Ele quer te ajudar. Não precisa ficar com medo da resposta de Deus, com o que Ele vai dizer, porque é o melhor para mim e para você. E no dia de quinta-feira, traz alguns comentários muito importantes. Porque assim, para o leproso conseguir chegar em Jesus, teve muitos obstáculos. E aqui traz 3 deles, em que esses obstáculos ele pulou para poder chegar até Jesus. O primeiro não havia registro de cura de leproso desde o tempo de Naamã, 800 anos antes. Olha, esse homem poderia ter duvidado, eu nunca ouvi ninguém falar de que Jesus o curou de lepra, será que ele consegue me curar? Não, ele não pensou assim, porque ele estava com muita fé e determinado que queria chegar naquela pessoa que poderia solucionar o seu problema. Agora o segundo. A crença popular de que ele estava sob a maldição de Deus. Como eu disse no início, quando a pessoa tinha lepra, eles pensavam que era porque ela tinha cometido o pecado e Deus estava a punindo ou punindo, no caso desse homem que era leproso. Terceiro, pela lei cerimonial, ele não poderia se aproximar de ninguém. Então aquele homem ele se aproximou das pessoas porque ele queria muito ver Jesus. No entanto, uma fé firme e a convicção de que Jesus era o Messias derrubaram as barreiras e construíram uma ponte, sobre a qual ele não teve medo de passar para chegar ao Salvador. Existe alguma coisa na sua vida que te impede de chegar ao Salvador? Querido, se tiver, pule essa barreira. Construa uma ponte para que você possa chegar até Jesus. Porque Jesus, muitas vezes você passa por problemas e fala, ou talvez pense, ninguém vai conseguir me ajudar. Jesus é a solução para os seus problemas.
Tenha fé e acredite que Ele pode solucionar. Se algo hoje te afasta de Jesus, esteja fazendo uma oração. Em nome do Senhor, esteja expulsando isso da sua vida. Pule essa barreira que te afasta de Jesus, porque Ele é a minha e a sua solução. Ele me ama e te ama. Ele pode solucionar os seus e os meus problemas. Basta a gente construir essa ponte e chegarmos pertinho dele. Que Deus te abençoe e esse foi o estudo dessa semana. Te espero semana que vem. Tchau!